Eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. Seja bem-vindo novamente ao meu canal e se você tá aqui pela primeira vez, assiste o vídeo, vê se você gosta, daí você se inscreve, porque todo mundo aqui do Recontando Casos é bem legal, é bem gente boa e você vai gostar. O caso de hoje, gente, eu conheci ele essa semana que passou, eu assisti naquele canal, né, o Discovery Investigação. E eu fiquei, assim, um pouco abismada, porque não tem no YouTube esse caso, assim. Não que eu fique procurando casos que ninguém falou, porque o nome do meu canal é Recontando Casos, né? Então eu não ligo muito pra isso. Mas esse caso, realmente, ele não tem conteúdo no YouTube, pelo menos até aqui, o dia que eu estou gravando, eu não encontrei. E ele é um caso, assim, que mexeu bastante comigo pela forma que ele foi resolvido, né? Ele demorou alguns anos pra ser resolvido. E ele foi resolvido de uma forma muito inusitada e eu espero que vocês achem tão interessante quanto eu achei. Então bora logo pro caso. No dia 25 de fevereiro de 1988, na Filadélfia, Pensilvânia, alguns meninos jogavam futebol num campo de um colégio ali da cidade. De repente a bola acaba indo para um local mais afastado e o adolescente Manny Peters, de 17 anos na época, vai atrás da bola. O local que a bola acabou indo era até meio afastado do campo, ela acabou indo mais longe, ele vai indo atrás e quando ele percebe, nesse local onde havia muita folha, muito mato, ele viu uma mão saindo da terra. Mas não era uma mão assim completa com carne e pele, eram só os ossos da mão. Quando ele chega um pouco mais perto, ele percebe que não tem só a mão ali, existia um crânio também. Ele fica assustado, ele começa a gritar e ele chama alguns amigos para olhar ali também. E naquela época não existia a facilidade que a gente tem hoje em dia de pegar um celular do bolso e já ligar para alguém. Então eles resolvem sair dali, foi cada um para sua casa e o Manny vai avisar o pai dele. O Manny conta pro pai dele que ele tinha encontrado um esqueleto enterrado próximo ao campo de futebol do colégio. O pai fica um pouco cético de início, mas ele resolve ir com o filho lá para ver o que exatamente o filho dele tinha visto. Quando o pai chega, ele vê que o filho estava certo e ele imediatamente chama a polícia. Quando a polícia recebe esse chamado, de início eles não ficaram assim preocupados, porque aquele bairro era um bairro violento. Então a polícia lidava com mortes, com pessoas encontrando corpos e tudo mais, até que diariamente, né? Então não foi uma coisa alarmante, o que é um pouco estranho dos casos que eu conto aqui, porque normalmente os casos que, né, acabam ficando mais famosos e tudo mais, é sempre num bairro onde não acontece nada, né, e acaba acontecendo. Nesse caso não, a polícia não ficou assim alarmada de início, mas ela foi até o local para averiguar. Logo que eles chegam ali, eles percebem que ali não seria um local, por exemplo, que uma pessoa pudesse ter passado mal, ter tido mal súbito e de repente caiu ali. Primeiro porque era um local muito afastado, que dificilmente alguém passaria por ali, né? Tanto que o Manny só achou aquele esqueleto porque a bola realmente foi para um local mais afastado, né? Senão ele não passaria por ali. E também porque esse corpo, nesse esqueleto, ele tava coberto, né? Era como se alguém tivesse colocado ali folhas, detritos, pedras, terra para esconder aquele corpo. Então, obviamente a polícia já olhou e viu que aquilo não era uma morte natural. E que alguém deixou aquele corpo ali para que nunca fosse descoberto. E como os policiais acreditavam que era um homicídio, eles precisavam investigar, só que ao contrário dos outros casos, eles não tinham praticamente nada, porque ao redor ali do corpo não tinha nada que identificasse aquele corpo. Por exemplo, como uma carteira, documentos, qualquer coisa do tipo. Na verdade, ali só existia uma blusa, uma espécie de camisa e um sutiã. Então já de cara eles sabiam que aquele esqueleto pertencia a uma mulher, provavelmente. Quando o legista chega no local, ele conseguiu determinar pela terra que estava embaixo do corpo que provavelmente a pessoa tinha morrido ali uns 4 meses antes, ou seja, a gente estava aqui em fevereiro de 88, então provavelmente ela tinha morrido ali em outubro de 87. A dificuldade ali dos policiais era exatamente o local onde foi encontrado, né? Não existia mais nenhuma marca, por exemplo, de sangue ou qualquer coisa assim que eles pudessem coletar. Era no meio da natureza e já tinha se passado alguns meses do ocorrido, digamos, do crime, né? Então muita coisa já não ia mais estar ali. Mas mesmo assim, eles tentam peneirar toda a região ali onde estava o corpo, né? Eles tentam procurar qualquer detrito, até às vezes de outras
coisas que podem ter estado naquela cena. E também, por exemplo, se tivesse algum fragmento de bala, né? Qualquer coisa que eles conseguissem entender o que tinha acontecido ali. Mas realmente era uma cena que os policiais tinham muito pouco para trabalhar. Os ossos, eles foram encaminhados para o necrotério com a esperança que um antropólogo forense fizesse ali um exame nos ossos e pudesse identificar mais ou menos o perfil da vítima, a idade, a altura, qualquer identificação que eles pudessem ter. E o que ele conseguiu encontrar, porque eles pegam e montam o esqueleto novamente, né? E dali eles começam a fazer medições e tudo mais. O antropólogo, ele conseguiu determinar que o esqueleto pertencia a uma mulher por causa do osso pélvico e que essa mulher já tinha tido um filho, e também que era afro-americana por causa das cavidades aqui do rosto que são um pouco mais quadradas, e pelo fêmur eles conseguiram determinar que ela teria cerca de 18 anos, ou seja, uma mulher bem jovem. Mas a respeito da causa da morte não tinha nada, não tinha assim nenhuma evidência que, por exemplo, pudesse dizer que ela levou alguma facada, né? Porque às vezes as facadas elas chegam até os ossos, né? Então não tinha nenhuma marca desse tipo. Também não tinha nenhuma marca evidente de bala, né? Nem na cabeça e em nenhum outro lugar. Não conseguiram determinar se ela tinha sido estrangulada, né? Analisando ali os ossos do pescoço, não foi possível identificar se ela tinha sido ou não. E também eles fizeram um exame toxicológico ali no que eles conseguiram daquele esqueleto para ver se de repente ela pode ter morrido de overdose ou alguma coisa assim. E não existia nenhuma evidência de qualquer uso de drogas. Ou seja, a polícia sabia que não tinha sido uma morte natural. Eles tinham um corpo, mas eles não sabiam para onde ir, né? Porque numa investigação, normalmente você consegue entrevistar familiares de vítima ou saber onde a vítima frequentava para tentar entender o que aconteceu, mas eles simplesmente não sabiam quem era aquela pessoa e não tinham nada para identificar. E a partir dali começar a seguir com uma investigação de assassinato. Eles sabiam que em algum lugar tinha alguém procurando por essa menina, que provavelmente alguém estava sofrendo, esperando ela chegar ou esperando notícias, e eles não conseguiam fazer nada. Então a polícia recorre pra mídia, né, e começa a divulgar o que eles tinham ali, né, o que foi encontrado com o esqueleto, as características que eles chegaram à conclusão que essa pessoa tinha, né, uma mulher de 18 anos, afro-americana, e que provavelmente já tinha tido um filho. Todas essas informações foram divulgadas à imprensa na esperança de que alguém fosse atrás, né, falando, olha, minha filha sumiu, minha mulher sumiu, minha amiga sumiu. Mas, gente, não vinha ninguém. Ninguém foi procurar por essa pessoa que tinha morrido. Inclusive, eles também deram a descrição das roupas, né? No documentário que eu li, eu não entendi por que eles frisaram tanto a marca da camisa que ela estava usando, que era Ship and Shore, que era uma marca, segundo o documentário, que era uma marca cara, de mulheres, por exemplo, assim, que já trabalhavam ou que queriam ter essa imagem, assim, de uma mulher mais profissional, sabe? Frisaram várias vezes a marca dessa camisa, eu não entendi exatamente o porquê, mas tô falando aqui pra vocês, né, caso durante o vídeo aqui eu tenha algum insight do porquê que essa marca era tão importante pra história, mas enfim. Eles deram descrições também das roupas, né, que eles tinham encontrado na cena, mas, enfim, ninguém ia procurar. A polícia tava de mãos atadas, né, mas eles ainda foram procurar os registros de pessoas desaparecidas ali da região. E nessa época aqui, né, final dos anos 80, não existia um banco de dados, pelo menos nessa região aqui na Filadélfia, não existia um computador que você digitava lá, assim, características ou datas ou locais e daí te dava uma lista, né? Era tudo à mão, né? Era tudo papel. Cada registro de desaparecimento, eles tinham que olhar um por um, escrito, né, por uma pessoa. E eles fizeram isso ali em todo esse registro ali do local, e depois de olhar ali os registros locais, eles começaram a expandir, né, o estado e até o país, né, o registro nacional. Mas mesmo assim, levou um tempo grande, mas eles não encontravam nada daqueles registros que batesse com o que eles tinham ali daquele esqueleto. Eles também entrevistaram, né, pessoas da região ali que moravam próximos da onde ela foi encontrado, para saber se eles sabiam de alguém que estava desaparecido. O que essa informação para mim é um pouco estranha, vocês já vão entender lá na frente, mas nesse momento aqui, ninguém conseguia dizer assim, eu acho que é fulano, eu acho que é ciclano. Eles não conseguiram nenhuma informação, gente. A polícia tava simplesmente sem ter pra onde ir.
E aí que a história começa a tomar um rumo aí na investigação que eu já achei bem interessante, né? A polícia, ela resolve tentar algo incomum. Entrou em contato com um escultor forense. Esse escultor forense era bastante conhecido na Filadélfia, o nome dele era Frank Bender, e ele tinha a habilidade de, através do crânio, recriar como seria o rosto da pessoa. Ele ficou muito famoso quando, por causa de uma escultura que ele fez, conseguiram prender um assassino depois de 18 anos. Existia um assassino, o nome dele era John List, e ele tinha assassinado toda a família dele em 71. Só que ele, né, fugiu depois disso, ninguém conseguia encontrar ele, então esse escultor, ele pegou fotos, né, do John List. Nesse caso ele não usou o crânio, né, mas ele pegou fotos, ele fez uma escultura do John List envelhecido, né, que é o que hoje em dia se tem essa função digitalmente, mas ele fazia nas mãos, né, e ele fez uma escultura, assim, tão perfeita que dias depois que essa escultura foi divulgada, esse assassino foi preso. E isso aconteceu depois de 18 anos. Então ele ficou muito famoso depois desse caso. Ele começou a ser muito requisitado pela polícia, assim, porque era como se fosse, assim, a última saída, sabe? A polícia não tem mais pra onde ir, então vamos chamar o Frank. E normalmente dava certo, assim. Eu vi que ele resolveu vários casos de desaparecimento e de pessoas foragidas também por causa dessas esculturas que ele fazia. É muito interessante essa técnica usada, assim. Eu tentei pesquisar um pouco mais, né, pra tentar mostrar aqui pra vocês, tentar fazer vocês entenderem. Mas basicamente a técnica ali, ela é baseada numa série de tabelas e de medições, já assim, meio que pré-definidas. Através do crânio eles conseguem ali ver mais ou menos como seria a espessura da pele da pessoa. Então elas pegam argila e elas vão colocando em cima desse crânio, seguindo essas medições e essas tabelas. E depois ali que essa argila tá no crânio, você já vai ter mais ou menos como era o rosto da pessoa. E a partir disso, daí entra a parte artística do Frank. Ele começa a tentar ali pela intuição dele, ou pelos estudos que ele tinha, assim, dos rostos humanos, né? Que eu vi ele falando em algumas entrevistas que o estudo dele era sair na rua, né, olhar as pessoas, olhar a fisionomia, olhar como elas são, e através disso, que daí, como eu falei, é uma parte mais artística, ele termina essa escultura ali, tentando adivinhar como seriam as sobrancelhas, o cabelo, essas coisas mais que não tem como você saber através do crânio. E eu li que esses estudos que eu falei aí pra vocês, dessas tabelas e medições pré-definidas, eram estudos feitos em várias guerras que aconteceram. Se eu não me engano, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, porque os soldados americanos, eles voltavam só o crânio, né? Ou partes, né, pra fora e tal, assim. E eu acho que a partir dali, eles começaram a estudar isso pra poder reconhecer esses soldados que voltavam mortos, né? Pra poder dizer quem eram esses soldados pras famílias. Eu achei super interessante. Eu acho que com certeza hoje em dia não é uma coisa que é usada, mas eu vi que muitas pessoas fazem isso até hoje como realmente uma forma, assim, de ciência, obviamente, mas de ser algo muito artístico também, né? De você pegar um crânio, através dessas medidas, você tentar descobrir ali o que realmente a ciência te dá, né? De espessura, de como que seria o formato, e a partir dali você colocar o teu dom, digamos assim, artístico para terminar essa reconstrução do rosto. É claro, né, gente, que hoje em dia as coisas estão muito, muito mais avançadas, mas eu acho que é tipo como a pessoa que ainda gosta de escutar vinil em vez de escutar no Spotify, sabe? Existe a beleza do que era feito antes da gente chegar no que a gente tem agora de tecnológico e digital. Eu já trouxe caso aqui no canal da Brittany, que se você não assistiu, assiste depois que acabar esse, por favor, que foi resolvido pelaquela técnica de você pegar o DNA e o DNA já te dá todas as informações do rosto da pessoa, né? Tudo por computadores e tudo mais, não tem toda essa questão artística e manual que tem nesse caso aqui, né? Mas eu achei muito interessante. Então, vamos continuar aqui pro caso. Essa técnica, ela é basicamente 60% ciência e 40% a habilidade artística, né? Então a polícia, ela chega pro Frank e sabe que ele tem todo esse conhecimento científico, mas eles começam a dar também outras
características que possivelmente essa pessoa teria, né? Eles passam todo aquele relatório que foi feito pelo antropólogo, né? Que ela seria uma mulher afro-americana, mais ou menos 18 anos, já tinha tido um filho. Eles levam também as roupas que foram encontradas ali, que era o sutiã e a camisa. E eu acho que a camisa talvez seja importante, porque eles falam no documentário que quando esse artista, o Frank, ele pega a camisa, ele meio que sente que essa mulher que tava ali, que morreu, ela era uma mulher que tinha muitos sonhos pra vida dela, ela era uma mulher, assim, que, né, sonhava em ser alguém na vida, que tinha muitas ambições, e que era uma pessoa que tinha muita esperança, né, uma mulher muito esperançosa, é isso que fala no documentário. E eu acho que isso que eu descrevi antes, né, que é meio que a intuição do artista, né, ele disse que quando ele pega aquela camisa ali, ele meio que sente o que era e como era essa mulher. E tudo isso que ele sentiu, né, vendo ali o que a polícia trouxe pra ele, foi algo que tocou muito esse artista, então por isso que ele quis pegar esse projeto, assim, com tanto fervor, assim, né, que desse certo, que eles conseguissem identificar essa mulher depois que ele tivesse feito a reconstrução. Então ele vai colocando argila, depois ele põe o globo ocular, ele vai alisando a pele, depois ele coloca as sobrancelhas, cílios, como seria a boca e até o cabelo. E ele fez esse busto que vocês estão vendo aí de uma mulher negra, né, com esse tipo de cabelo e as coisas que ele imaginava, assim, além do que ele já tinha ali cientificamente de como ela seria. Por si só, gente, você pegar um crânio e criar um rosto tão realista em cima disso, né? Com esse cabelo, e em alguns lugares eu vi que ele também colocou a blusa que ela foi encontrada, né? Mas eu não achei nenhuma foto do busto com a blusa, né? Mas ele, apenas com o crânio, algumas informações, aquelas roupas, ele construía esse rosto tão realista, né? Depois do busto pronto, obviamente eles divulgaram para a imprensa, né? O Frank, ele fez questão de tirar várias fotos e divulgar para que alguém olhasse para aquele rosto e reconhecesse, mas infelizmente ninguém veio com qualquer informação novamente. Eu vi que o Frank, ele ficou muito, muito chateado, assim, foi um caso que deixou ele muito frustrado, porque ele realmente acreditava que alguém fosse reconhecer ela, né? Ele realmente estava acreditando que o caso seria solucionado. Então, quando ninguém veio atrás, foi realmente algo bem frustrante pra ele, algo que ele ficou, eu vi no documentário, se não me engano, era uma pessoa que trabalhava com ele, ela disse, assim, que ele ficou bem, bem chateado. E ela diz, né, essa profissional que trabalhou com o artista, o Frank, ela diz que ele realmente se conectou com aquela mulher, assim, que era algo diferente dos outros casos que ele já tinha pego. 2 anos se passaram, né, e não tinha tido nenhuma novidade, e em 1990, em fevereiro de 1990, o Frank Bender, ele foi convidado para expor ali na Filadélfia, num museu. A exposição queria mostrar, né, todos os casos que o Frank ajudou a resolver, né, e ele ia levar, obviamente, todas as reconstruções ou esses envelhecimentos, às vezes, que ele fazia, né, de um rosto, nem todos eles eram através de um crânio, como eu falei, mas todas essas esculturas que ajudaram a resolver crimes, né, era isso o propósito da exposição. E o Frank, ele achou que seria uma ótima oportunidade de levar o busto dessa mulher que ele tinha feito, que até então ainda não tinha uma identificação. Mesmo que ela não tivesse, né, sido a causa de uma resolução de algum crime, como foram os outros. Ele queria levar. Porque ele acreditava que seria mais uma oportunidade, né, de colocar na mídia, dela ser vista, de mais pessoas olharem, mais pessoas saberem da existência dela. Então, esse busto foi, né, colocado na exposição junto com os outros, só que com uma diferença. O Frank, ele colocou o busto dela meio que num lugar no chão, como se ele tivesse escondido, mas ele não estava totalmente escondido, porque as pessoas conseguiam ver esse busto, mas causava aquele desconforto do por que aquele busto tava no chão, né? E ele fez isso porque ele disse que foi dessa forma que ela foi encontrada, né? Caída no chão, né? Esperando que alguém a encontrasse. E agora ele tava colocando ela no chão, esperando que alguém a reconhecesse, né? Então ele quis fazer isso de propósito para gerar esse incômodo nas pessoas. Tudo tava caminhando para ser mais um episódio aí que ia gerar frustração em todo mundo. Mas aqui teve a reviravolta desse caso. Uma mulher que ela trabalhava próxima a essa exposição, a esse museu, ela acaba vendo o folheto, né, que fazia a propaganda da exposição.
Eu não consegui encontrar exatamente aonde ela viu esse folheto, mas o que me dá a entender é que realmente ela encontrou esse folheto aleatoriamente. E ela resolve ir nessa exposição, assim, ela vai sozinha nessa exposição, ela olha os bustos, ela conta que ela viu o busto dessa mulher que estava no chão. Daí ela primeiro não sentiu nada, né? Depois ela volta, ela olha de novo e ela fica olhando e cada vez ela olha mais e ela sentiu que de alguma forma aquele busto trazia para ela lembranças das feições das pessoas da família dela. Chegou um ponto que ela não conseguia mais parar de olhar para aquele busto porque ela disse que ela via as outras gerações da família dela ali e ela começou a se emocionar. E quanto mais ela olhava e se emocionava, ela começou a perceber que o queixo, as bochechas e a expressão, né, daquele busto daquela mulher era da sobrinha neta dela, Rosella Atkinson. A Rosella, ela tinha desaparecido cerca de 3 anos antes, o que batia aí, né, com as datas de que foi encontrado aquele esqueleto, então era uma informação muito importante. Ela vai logo atrás de um telefone e ela liga para a mãe da Rosella e pede para que ela venha imediatamente para o museu, que era algo muito importante. Quando a mãe da Rosella chega no museu, ela olha para o busto e imediatamente ela fala: "Meu Deus, é a minha filha". A Rosella, ela havia desaparecido em 12 de outubro de 1987, 3 anos antes, como eu falei. Ela tinha 18 anos e a sua família era muito unida. Ela tinha realmente tido uma filha recentemente chamada Latisha e ela foi descrita como uma típica adolescente, né? Apesar de ela ter virado mãe recentemente, ela adorava ir no shopping, ela adorava dançar, ela gostava muito de sair com os amigos, ela amava muito os amigos e a família também. Ela gostava muito de coisas de beleza, né, maquiagem, ela tinha muitos sonhos, ela gostava muito de sair com a família, assim, então era aquela pessoa que ela tinha essa vida, assim, de uma adolescente que queria curtir, mas ela também era muito ligada com a família. Ela também estava tentando se acostumar aí com essa vida nova de ser uma adolescente, né, e ser mãe. Tava sendo um pouco difícil para ela, mas como eu falei, ela era muito unida com a família, então a família tava dando esse suporte para ela, o que possibilitava ela de ela cuidar da filha, que ela amava muito, mas também ainda continuar tendo essa vida que ela gostava, assim, de poder sair, poder curtir as coisas que uma adolescente gosta. E no dia 12 de outubro de 87, ela simplesmente saiu e não voltou mais. As horas iam se passando, a mãe da Rosella ficava cada vez mais preocupada porque o bairro onde elas moravam ali era um bairro bem perigoso, então quando uma pessoa demorava muito para voltar era meio que normal já pensar no pior. E a Rosella, ela não era uma pessoa assim que descumpria horários ou que não voltava e não dava, né, sinal de onde estava, ela sempre tentava cumprir essas regras dentro de casa. Então eles sabiam que ela jamais deixaria a família sem notícia. A mãe também sabia que ela não tinha levado nada, né? Não tinha nenhum dos pertences da Rosella, assim, que estariam faltando ou que desse a entender, por exemplo, que ela tivesse fugido. A mãe da Rosella, né, nesse dia, ela saiu procurar a filha, ela ficou horas dirigindo pelo bairro, perguntando para um monte de gente, conversando com amigos, com conhecidos, mas ninguém sabia onde ela estava. As pessoas na época, elas falavam que a Rosella deveria ter fugido mesmo, porque ela estava sentindo muita pressão em ser mãe, mas esse não era o comportamento da Rosella. Quem conhecia realmente ela sabia que ela jamais abandonaria a família, muito menos uma filha pequena. O sentimento da mãe só ia piorando, né? Porque ela ficava procurando a filha na madrugada, nada acontecia, as pessoas falando isso, a Rosella não aparecia. Então no dia seguinte ela vai até a polícia, só que a polícia simplesmente não fez nada, porque eles falaram que a Rosella já era de maior, né? Ela já tinha 18 anos, então se ela quisesse ter fugido, se ela quisesse ter feito o que ela queria fazer da vida dela, ela poderia ter feito e eles não podiam fazer nada. Então eles nem chegaram a fazer ali um registro de desaparecimento, que era o que a mãe queria, né? Eles não fizeram isso. Então por isso que eles não conseguiram encontrar nada ali, como eu falei pra vocês, que eles estavam procurando naqueles registros que era tudo manual, né? Não tinha nada do desaparecimento da Rosella. A mãe da Rosella, ela nunca parou de procurar a filha, assim. Ela disse que durante esses 3 anos, quando ela saía, ela sempre tentava ver se a filha não podia estar nas ruas, podia estar vivendo uma outra vida. Mas também ela tinha muito medo de repente, saber da filha num noticiário de homicídio, por exemplo. Assim, era um medo que ela tinha. E às vezes ela olhava uma menina que tinha o cabelo parecido com o da filha, ela chegava até a abordar,
mas ela via que não era filha dela. Então, imagine como é que foi esses 3 anos sem saber o que aconteceu com a pessoa, né? Muitas pessoas dizem que é pior do que você saber que a pessoa morreu ou alguma coisa assim, né? Porque você fica com aquela dúvida, né? Do que aconteceu com a pessoa, se ela tá sofrendo, se não tá. Não tem um fim, né? Então, deve ser muito apavorante essa situação e muito triste também. Bom, voltando aqui pro dia da exposição, né? A mãe da Rosella, ela chama o curador ali da exposição para falar que aquele busto era da filha dela e eles chamam a polícia. Pelo que eu entendi, a polícia fez exames na arcada dentária, né? Com exames que ela tinha, de dentistas que ela tinha ido. Foi isso que eu entendi. E eles conseguiram comprovar que realmente aquele esqueleto que estava lá era da Rosella. Eu acredito porque nessa época aqui dos anos 90, 1990, eu acho que não tinha assim, um DNA tão preciso. Acho que as coisas estavam começando a andar ainda. Então, no documentário, eles falam que eles analisaram os dentes, né? O que eu imagino que provavelmente a família devia ter algum raio-x ou alguma coisa do tipo e conseguiram, né, confrontar e ver que era da Rosella. A família, ela ficou muito, muito comovida com o artista, né, o Frank. Porque, primeiro por ele ter feito esse trabalho, né? Porque vocês estão vendo aí as fotos, é muito parecido, gente. É muito parecido o que esse cara fez. Eu achei incrível. Como eu falei ali, 60% de ciência, né? Ele conseguir construir esse rosto, mas o restante é dele, né? É o que ele sentia como ela deveria ser. Então, eu achei incrível, eu achei muito semelhante o trabalho que ele fez. Mas a família ficou muito comovida porque eles falaram assim que ele poderia simplesmente ter feito esse busto e pronto, né? Mas ele não desistiu, ele quis levar novamente para aquela exposição, né? Ele não deixou, assim, não esqueceu o caso dela, né? E foi por causa dessa exposição que acabou conseguindo identificar a Rosella. Mas, embora uma parte aí foi resolvida, né? Que era identificar a Rosella, agora eles tinham que saber o que aconteceu com a Rosella e quem fez aquilo com ela, porque obviamente ela não morreu ali naturalmente, né? Como eles falam no documentário, ela não se deitou ali numa cova, se cobriu e esperou morrer, né? Então, provavelmente, alguém fez aquilo com ela. Eles precisavam descobrir quem foi, só que já tinha passado 3 anos, então essa pessoa poderia estar muito longe, já poderia ter morrido, várias opções aí. Mas agora a polícia sabe quem é a vítima, então eles começam a investigar mais a vida da Rosella, as coisas que ela fazia, quem ela conhecia. Eles começam ali entrevistando amigos, né, e pessoas que conheciam, que saíam com ela, e eles sempre falam que ela era uma menina muito alegre, era uma menina que gostava de sair, mas que eles não imaginavam o que pudesse ter acontecido com ela. Aqui que eu achei um pouco estranho, porque, como eu falei, teve uma época que a polícia foi lá, né, assim, na região ali, entrevistar pessoas e tudo mais, né, e eu achei estranho ninguém dizer assim, eu tive uma amiga que sumiu e nunca mais apareceu, ninguém falar disso, né. Mas enfim, tô falando aqui da única fonte que eu consegui achar desse caso, que foi esse documentário do ID, e deu a impressão que realmente quando eles investigaram lá atrás, ninguém falou do desaparecimento da Rosella, e agora aqui ele estava entrevistando pessoas mais conhecidas dela, né, então, que davam essas informações mais da personalidade dela. Eles falavam que ela era uma menina muito responsável, como eu já disse, e que ela sempre ia num bar ali da região. O que foi complicado também aqui foi que já tinham se passado 3 anos, como eu falei, né? Então as pessoas não lembravam mais exatamente o que elas tinham feito naquele dia ou quem elas tinham visto aquele dia. É muito difícil realmente a gente lembrar, né? De coisas que aconteceram, sei lá, 1 ano atrás. Se você perguntar assim, quando você foi em tal lugar, tal pessoa estava lá, o que você fez quando você entrou. Então às vezes você não vai lembrar exatamente, às vezes a tua memória pode te enganar, né? Então, essas entrevistas que eles fizeram com as pessoas conhecidas ajudaram mais a tentar entender a personalidade da Rosella do que realmente aconteceu no dia. Porém, tinha uma pessoa que tinha uma informação assim mais concreta, e essa pessoa disse que viu a Rosella no bar no dia que ela desapareceu. Essa pessoa se chamava Brian Hall. Ele era mais velho que a Rosella, eles se conheciam porque eles frequentavam ali o mesmo bar. Ela chamava ele de tio e ele sempre pagava ali sorvetes e algumas comidas para ela.
Ele disse a mesma coisa que as outras pessoas, né? Que ela era uma pessoa alegre, que gostava de se divertir, mas que ela era muito responsável. E que ele, agora, né, que sabiam que estavam procurando por ela, que aquela pessoa, né, aquele esqueleto que tinham encontrado era dela, ele iria ajudar a polícia com informações, que ele ia começar a pesquisar pelo bairro, perguntar sobre a Rosella para outras pessoas, caso alguém soubesse, e que ele ia passar essas informações para a polícia. Ele disse também que ele queria fazer isso porque ele conhecia muito a família da Rosella, né? Não só ela própria. Então ele queria fazer isso por eles. A polícia, ela ficou um pouco desconfiada desse comportamento, né? Desse Brian Hall. Mas eles não tinham nenhuma evidência para colocar ele como suspeito de algo, assim. Eles não tinham nada que pudesse ligar ele também aos fatos. Então eles acabam deixando esse cara pra lá. O que aconteceu foi que esse cara nunca entrou em contato com a polícia. Ele nunca deu nenhuma informação que ele disse que ia dar, ele nunca entrevistou as pessoas que ele falou que ia entrevistar. E de novo a polícia estava sem informação nenhuma, sem pista nenhuma, sem nenhum caminho para seguir e o caso é arquivado de novo. 15 anos se passam até que esse caso teve outro capítulo. No dia 29 de setembro de 2005, um homem entrou na delegacia ali da região, ele entrou muito nervoso, meio que gritando e falando que precisava falar alguma coisa, e ele disse que ele tinha matado uma menina. Ele dizia que ele precisava confessar e o policial, que fala até inclusive no documentário, ele disse o seguinte, que na delegacia várias pessoas de madrugada chegavam ali às vezes bêbadas, drogadas, querendo confessar coisas que não aconteceram, então não era algo incomum. Mas nesse caso específico, ele disse que ficou olhando para esse homem que chegou e falou tudo isso. E à medida que o homem ia se afastando para a saída, ele continuou olhando fixamente para o rosto dele. E alguma coisa para esse policial disse que ele estava falando a verdade e ele pediu para esse cara parar. O policial, ele sentiu que ele não era mais um louco que estava entrando ali na delegacia para fazer bagunça e tudo mais. Ele sabia que o que o cara estava falando era verdade. Quando o policial chega próximo a esse homem, né, o homem diz pra ele o seguinte: se vocês não me pegarem agora, eu não volto aqui nunca mais. E ele repetia assim: eu matei ela, eu matei ela. Eles vão pra sala de interrogatório e esse homem fala a seguinte frase pro policial: você vai achar que eu sou louco, mas eu matei Rosella Atkinson. Como eu disse, o policial, ele sabia que ele estava falando a verdade, ele sabia que tudo que ele estava contando, ele não estava inventando, ele estava realmente contando de memória e ele estava muito atordoado, ele estava muito nervoso, então o policial sabia que ele estava falando a verdade. Era uma sensação de que como se o cara estivesse falando tudo aquilo de uma forma de alívio, assim, como se aquilo fosse salvar ele de alguma maneira. E esse homem era Brian Hall, o conhecido da Rosella, que ela chamava de tio e pagava sorvete para ela, e que eles frequentavam ali o mesmo bar. O Brian, ele disse que ele queria ter confessado antes, lá naquela época quando eles identificaram o corpo da Rosella e que eles foram conversar com ele, mas ele não teve coragem. E daí ele disse que mentiu, né, que ele iria ajudar a polícia e tal, mas ele disse que a consciência dele devorava ele nos últimos 18 anos, né, ou seja, desde quando ele cometeu o crime. Ele disse que naquela noite, no dia 12, ele acabou agarrando o pescoço da Rosella com muita força e ela acabou perdendo a vida. Ele dizia que ele via o rosto da Rosella todos os dias, que ele sonhava com ela e que ela estava assombrando ele durante todos esses anos. E o policial, ele disse o seguinte: bom, você tirou a vida dessa menina, deixou ela lá na floresta, né, numa cova sem ninguém saber onde ela estava. Eu espero que ela te assombre para sempre. Eles leem os direitos do Brian, colocam ele na cadeia e se preparam para contar para a família da Rosella o que tinha acabado de acontecer. Para a família da Rosella foi muito chocante, né? Não só pelo assassinato em si, mas porque foi alguém do bairro. E também, gente, porque esse cara, ele tinha contato com a família da Rosella. Posteriormente, ali quando ela estava desaparecida, ele chegou a ajudar também nas buscas, né? Isso a gente vê muito nos casos, né, de true crime. Ele ofereceu ajuda, ele convivia, né, porque o bar ali da região, as pessoas iam ali, e ele era alguém dali, né, era alguém conhecido, a família da Rosella não esperava que fosse alguém que realmente conhecesse tanto ela quanto a família. Então, além de ser algo muito triste, assim, o qual eles se emocionaram muito de saber como foi aí os últimos momentos da Rosella, foi muito irritante também, né, muito frustrante, eles ficaram com muita raiva.
E, infelizmente, a gente só tem o relato do Brian do que aconteceu naquele dia, porque não se tem mais testemunhas e, infelizmente, a Rosella não pode mais falar. Mas o que ele disse que aconteceu naquele dia 12 de outubro foi o seguinte. Ele disse que ele foi no bar, nesse bar ali da região, e a Rosella tava lá. Pelas minhas contas aqui, a Rosella tinha 18 e ele, eu acho que ele tinha 35 ou 36 anos. Ele diz que eles estavam ali conversando e eles resolvem ir para um local mais afastado para ter relações sexuais. Eles vão para esse local ali que ficava próximo a esse campo de futebol, né? Era um local mais afastado, mais ermo, assim. Segundo ele, para fazer isso, né? Para ter relações sexuais. Quando eles têm essas relações, o Brian tava muito bêbado. Ele não disse se a Rosella tava também ou não, mas ele disse que ele acabou dormindo. E quando ele acordou, ele sentiu falta de um dinheiro que ele guardava dentro do sapato. Ele tava meio transtornado, ele tinha bebido muito e ele achou que ela tinha roubado ele. Eles começaram a brigar, começaram a discutir. E ele, nisso, subiu em cima dela e começou a estrangular, enfim. E diz ele que não queria matar a Rosella, né? Ele só queria, sei lá, não sei, né? Quando você tá estrangulando uma pessoa, o que você tá pensando? A não ser, vou matar essa pessoa. Ele disse que arrastou o corpo um pouco mais ainda pra longe, né? Mais escondido. Ele colocou essas folhas, essas coisas em cima do corpo e deixou ela lá. Como eu falei, essa versão dele, né? Não que eu não ache, assim, que a Rosella, ela pode ter ido mesmo, né? Com ele, ter relações sexuais. Enfim, ela era de maior, ela já tinha as escolhas dela, né? Mas esse lance do dinheiro, né, eu achei um pouco estranho, assim, e a gente nunca vai saber exatamente o que motivou, né, ele fazer isso. Aparentemente ela foi de vontade própria com ele para esse local, mas não tem como saber, porque não tinham testemunhas que pudessem ver que ele levou ela à força, ou também qualquer tipo de marca, né, de arrasto ou de briga no local, porque mesmo quando o corpo foi encontrado, já tinham se passado 4 meses do dia do crime, então qualquer tipo, né, desse tipo de evidência já teria sumido. Mas enfim, essa é a versão que ele contou e é a versão que a polícia tem do que aconteceu no dia. Dia 23 de janeiro de 2007, Brian Hall se declarou culpado pelo assassinato, mas disse que foi um acidente e pedia clemência. Ele disse o que eu falei pra vocês, que ele não tinha a intenção de matar e que acabou sendo um acidente, mas assim, é aquilo que eu falei, se você tá estrangulando uma pessoa ali, você tem muito tempo pra você parar, né? E ele não parou. E mesmo se ele tivesse feito isso ali, digamos, sem querer, né? Por que ele não buscou ajuda ali na hora? Por que ele não tentou salvar ela de alguma maneira? Ou como ele diz, né, que ele tentou confessar antes. Olha quanto tempo ele teve pra confessar, né? Ele, na verdade, fez o contrário, ele mentiu pra polícia. E, enfim, né, gente, ele poderia ter resolvido esse caso no dia seguinte que aconteceu, já que ele queria tanta clemência, assim, né, de que ele tava confessando. Mas, enfim, não colou essa história. Bom, o júri condenou ele, né, pelo assassinato da Rosella e ele foi condenado a 20 anos de prisão. O que eu achei pouco, né? E eu fui procurar uma matéria, assim, qualquer coisa atual desse caso, né? Tem pouquíssima coisa na internet. Mas eu vi uma matéria que era Onde está Brian Hall, né? E eles não conseguiram dizer aonde ele está, mas eles sabem que ele já não tá mais preso, assim, provavelmente ele tá incondicional, mas não se sabe o paradeiro dele, assim, não se sabe onde ele tá. Então, porque ele foi condenado aqui em 2007, né, mais 20 anos, 2027 seria. Mas provavelmente ele deve ter saído aí incondicional, alguma coisa aí antes de dar esses 20 anos. Eu achei péssimo, né, assim, porque a gente sempre espera que uma pessoa que tira a vida de outra fique muito, muito mais tempo, já que a vida da Rosella não vai voltar. No documentário tem a filha da Rosella, né, que não conheceu a mãe, né, ela só sabe, né, da história da mãe pelos familiares, mas ela disse que todo ano, assim, tanto no aniversário da mãe, ou às vezes até na data que ela desapareceu, ela faz alguma coisa como se fosse assim pra mãe, né? Algo pra conversar com a mãe. Na verdade, ela diz que conversa com a mãe diariamente, porque ela diz que ela não quer que a mãe ache que ela esqueceu dela, né? Ou assim, porque ela era muito pequenininha quando a mãe desapareceu. Então eu achei muito bonito isso, dá pra ver que ela tem um carinho, um respeito pela mãe mesmo sem ter conhecido ela, e tem muito amor, assim, e não quer deixar a história da mãe, né, desaparecer, e não quer que a mãe sinta que ela esqueceu dela por não ter convivido com ela. É bem emocionante, mas triste ao mesmo tempo.
A testemunha que encontrou o esqueleto, lá no comecinho da história que eu falei pra vocês, o Manny, ele aparece nesse documentário e ele fala que ele sente que o tempo inteiro a Rosella tava guiando e tava falando com as pessoas através, né, ali do leito de morte dela, que foi aquela floresta, né? E é uma coisa que eu fiquei pensando também, assim, parece que sempre tinha alguma coisa acontecendo para que esse caso fosse solucionado, né? Por exemplo, a bola de futebol ir perto de onde estava o corpo, porque depois disso, né, a polícia ia atrás desse escultor, mesmo não dando certo, alguém aleatório convidar esse escultor para expor, né, os bustos, e daí o flyer aleatoriamente também cair nas mãos de um familiar da Rosella. Sabe quando parece que, né, tudo assim tá conspirando para que isso fosse resolvido? E até mesmo assim, a partir do momento que souberam quem era ela, o cara ter confessado, né, que na verdade foi o mínimo, mas parece assim que até esse lance que ele falava, né, que ficava assombrando ele, que ele via muito o rosto dela e tudo mais, então parece que sempre de alguma forma a Rosella ela tava tentando com que o caso dela fosse resolvido. Esse caso para mim foi muito interessante porque nem sempre a polícia tem ali as pistas e evidências comuns, digamos assim, né? O que eles estão acostumados a trabalhar, né? E aqui eles foram para um lado totalmente diferente que acabou dando certo. Ele junta, né, várias coisas. Ele juntou também a ciência, né, que eles baseado na ciência, toda essa reconstrução do crânio, mas também tem a arte, né, que é algo muito de sentimento, que é muito de intuição, e isso me pega muito. E eu adoro escultura, gente, é uma coisa que eu sempre me chamou a atenção desde pequena, então eu sei que hoje em dia, né, as pessoas conseguem uma fisionomia de alguém ali pelo DNA só ali apertando botões e tudo mais, e nesse caso me chamou muita atenção, porque foi algo muito mais manual, e mais, além dos estudos, mais sentimental também. O Frank, ele morreu em 2009 por causa de um câncer que ele teve, um câncer raro que atacava os revestimentos do pulmão. Então, se ele morreu em 2009, eu pelo menos acredito que ele deva ter ficado feliz, né, que em 2007 o assassino da Rosella foi preso. E que tudo isso veio a partir ali da identificação da Rosella, que foi através do busto que ele criou. É isso, gente, pro caso de hoje. Foi um caso bem curtinho, mas eu achei extremamente interessante. Eu espero que vocês tenham achado também. Eu tô louca pra ler os comentários de vocês nesse caso aqui. E, gente, eu tô voltando com o meu Instagram, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo, eu não sei se eu já deixava aqui ou não na descrição, mas eu vou deixar aqui, caso vocês queiram me seguir lá. Eu acho que tem algumas pessoas que foram me seguir lá e meu Instagram tava privado, então agora eu já aceitei todo mundo lá e em breve eu vou voltar a postar lá coisas da minha vida. Eu não pretendo postar coisas de casos lá, eu quero deixar aqui pro YouTube, mas caso vocês queiram me acompanhar lá, ver minha vida fora aqui do Recontando Casos, vocês serão bem-vindos. E caso vocês não tenham percebido, eu esqueci de colocar o meu microfone, e agora vocês sabem que aquele microfone que ficava aqui é completamente estético. É completamente um cenário, porque eu acho aquele microfone muito bonito. Não que ele não funcione, ele funciona, mas ele não é tão bom pra isso aqui que eu faço, né? Ele é bom pra você cantar, né? Que é coisa que o meu namorado faz e não eu. Eu esqueci de colocar ele aqui, eu percebi no meio do vídeo que eu tava sem ele, então eu preferi deixar assim até o final. Quem percebeu? Eu quero saber quem percebeu antes, coloca aqui embaixo também. Muito obrigada por terem ficado aqui até o finalzinho do vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau!